presta atenção. Às vezes a gente quer preencher com a beleza externa, às vezes a gente quer preencher num relacionamento, né? Então, às vezes as pessoas ficam, né, nesse mundo de Instagram rolando, se comparando com 10 segundos de vídeo de uma beleza que só existe ali, né? Quando a gente não quer ver o nosso lado feio, a gente acaba não conseguindo melhorá-lo. Para que a gente tá aqui afinal? Para que a gente tá vivo? A situação acontece, tu se vitimiza e coloca a culpa no outro, a situação no outro, tu coloca o poder na mão do outro. E na verdade, o outro tá vivendo a vida dele. E estar presente é aceitar aquilo que você tem no momento. Se hoje não é um dia que eu tô feliz, porque hoje eu tô meio chateada, então você recolhe um pouquinho, relaxa um pouco, descansa, daqui a pouco você tá diferente. Mas se dá esses momentos para você poder oxigenar. Estamos aqui com mais um episódio do ExpressoCast. Eu falei que eu ia trazer ela de volta, porque a gente tem muito o que conversar. Lígia tá aqui de novo, né? Ela é mentora, né, de autoconhecimento, é terapeuta integrativa, ela trabalha nessa busca do despertar da consciência, né, dessa evolução, nesse autoconhecimento. É mãe de 2, né? Foi isso que gerou a transformação nela, né, nesse início desse caminho, desse desenvolvimento pessoal. E antes ela tinha uma vida completamente diferente. A gente já trocou bastante disso no podcast passado. Quem ainda não assistiu, volta lá e dá uma olhadinha em como foi. A gente trouxe uma visão mais profissional, empresarial, mas também trazendo para essa evolução pessoal. Lígia, muito obrigada por estar aqui de novo. Obrigada a você. E hoje vamos falar um pouco mais pessoal, um pouco mais profundo, talvez, né? Lá a gente acabou trazendo um pouco da parte do profissional e hoje a gente vai trazer um pouco mais do autoconhecimento, né, das pessoas em si, de como a gente pode se olhar e como a gente deve se olhar. E aqui no consultório, muitas vezes eu acabo recebendo pacientes para fazer procedimentos estéticos, né? E muitas vezes não é a estética em si o problema, né? Então a gente acaba vendo nesse mundo tão acelerado de tantas comparações com aí todo mundo com as telas, com Instagram, com TikTok, com todas as redes sociais, a gente acaba vendo uma comparação, uma busca pela perfeição, uma busca pelo que o outro, o fulano é assim, o ciclano é assim, né? E às vezes as pessoas acabam se perdendo da sua essência, né? E a gente acaba vendo muito isso no consultório, mas a gente vê isso muito na vida, né? Tu vê isso muito no teu consultório também, né? Sim, sim. Então, boa tarde, obrigada para vocês de novo aqui. É uma alegria poder compartilhar esse momento. De fato, a gente concretiza mais uma experiência, né, de estar aqui no teu consultório maravilhoso, esse sonho. E então, Aline, o autoconhecimento, ele faz a gente perceber algumas coisas. E quando você atende a pessoa aqui no consultório, você acaba ouvindo, né, as pessoas, trazendo aquele momento de silêncio, de pausa, e às vezes a pessoa se abre, né, talvez você tenha ouvido algumas coisas, algumas dores, e a gente nem imagina, né, a pessoa chega para fazer um procedimento e aí de repente você está consolando. E que bom que ela chegou na tua cadeira, né? Sim. E que você tem essa condição de poder amparar, mas a estética, ela é um capricho fundamental para todo mundo, né? Independente de autoconhecimento ou não. Mas não tem como a gente fazer a estética sem fazer a parte do autoconhecimento. E aí que eu acho que conflita, porque quando a pessoa vai buscar a estética, ela vai buscar uma perfeição ali na apresentação física, ela não parece que nunca alcança, né? E como você já tem esse olhar e essa sensibilidade de perceber, cara, de repente eu vou fazer um procedimento aqui nessa pessoa, ela está buscando um resultado, e esse resultado nunca vai acontecer, e não tem a ver com o teu trabalho, com a tua competência, né? Então, mostrar para as pessoas que sim, é importante, você continue se cuidando, buscando exaltar a tua beleza, mas sem você fazer um trabalho de autoconhecimento, pode ser que você esteja buscando uma outra coisa. E aqui fora tu nunca vai alcançar,
né? Então, eu imagino que você já viu algumas situações, né? E... A gente tem bastante, né? Tem muita... Até, na verdade, a estética, a corporal, enfim, qualquer parte da estética, a gente acaba vendo que, às vezes, o que é muito exagerado, a pessoa, ela faz, por exemplo, um preenchimento labial, né? Ela faz o preenchimento labial, mas ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Então, às vezes, quando esse exagero acontece, muitas vezes é porque não era o preenchimento labial que ela queria. Ela tá preenchendo o lábio dela, porque ela não consegue preencher um outro vazio, uma outra situação, uma insegurança que ela tem, um gatilho ali de falta de autoestima, que ela se ancora muitas vezes na beleza estética para se sentir bonita, para se sentir bem, mas por dentro talvez ela não se sinta segura, né? E daí ela gera esse gatilho de não, vou fazer, porque sim, a estética, né, ela tá aqui para ajudar a gente. Todo mundo quer envelhecer e quer envelhecer bem. A gente vive um momento que a gente vive muito mais, né? Antigamente, uma pessoa com 40 anos era uma senhorinha, né? Hoje em dia, não. 40 anos, tu tá no auge, né? Não é mais uma senhorinha. Eu lembro que eu via, quando eu era criança, eu via mulheres de 40 anos e era a vovó, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem essa busca por envelhecer bem, por estar bem, por ter saúde também, o movimento, né, de atividade física, de ter saúde. Então, sim, a estética, ela é essencial, ela ajuda muito, né, nesse processo. Tem sempre algum ponto, alguma coisa que a gente consegue melhorar e consegue ajudar para a pessoa ter esse sentimento de autoestima renovada, né? Mas a autoestima a gente sabe que é muito, muito mais profunda. E eu acabo vendo bastante gente procurando os procedimentos para tentar suprir esse vazio. E nunca vai conseguir, né? E nunca vai dar. E aí que quem é um profissional sério que está sabendo o que quer dizer isso, aí você pode orientar a pessoa, né? Você pode mostrar um caminho para ela. Porque o que acontece, gente? Não é errado. A gente tem uma sensação que vem esse movimento, vem algo que nos estimula a buscar preencher esse vazio. Então, o que é esse movimento? Já é uma percepção, já é uma demonstração do nosso corpo pedindo. Tem algo aqui para você perceber, para você dar atenção. Tem algo aqui que não está bom. Então, claro, a gente não sabe o que quer dizer isso, mas a gente precisa prestar atenção. Então, a gente já está aqui falando sobre isso. Se você está ouvindo, presta atenção. Às vezes a gente quer preencher com a beleza externa, às vezes a gente quer preencher num relacionamento, né, do tipo, a gente acha que o companheiro vai fazer a gente feliz, o amigo vai preencher os nossos espaços de solidão, os filhos vão fazer isso, e enfim. E da mesma maneira a gente se comporta assim para as coisas da beleza. Então, mulheres que têm essa autoestima já abalada, ela nunca está satisfeita com a presença dela, né? Com a parte externa, ela está sempre insatisfeita. E é uma busca que não tem fim. E aí, às vezes, uma coisinha que ninguém enxerga, ela enxerga, porque ela está só olhando a parte externa. Quando a nossa atenção está muito voltada para o externo, é como se fosse um desvio da gente, né? Porque olhar para o interno dá trabalho, né? Dói, né? Dói. E exige a gente assumir o que a gente tem lá dentro. E olha, o que a gente vai encontrar quando a gente olha para dentro? Eu sempre digo assim, a gente vai fazer uma visita no porão, né? E o porão tem sujeira, é escuro, a gente guarda coisas que a gente não usa. Mas também a gente guarda as preciosidades, aquelas coisas que são secretas nossas. Então, não tem como a gente se realizar nessa vida sem a gente ir lá no nosso porão e dar uma tratada, cuidar, limpar, abrir as janelas e se deparar com o que nós temos de dom também, né? Colocar luz naquilo. Então, a pessoa que é bela por dentro, a parte externa, ela, se você fizer o mínimo, eu já olhei para senhoras, às vezes, mais maduras, e elas têm uma beleza, eu fico encantada de ver, ou pessoas até mais jovens, que tu olha assim, aí tu olha para uma outra pessoa que tem um monte de coisa, é bonito, gente, mas é diferente. Talvez vocês entendam o que eu tô falando, é diferente, falta brilho, falta, sabe, aquela coisa que, aí tu fica comprando, como é que pode uma pessoa ter tantos recursos ali, tantas coisas para ficar bonita, mas aquela outra mais simples, mais, né, tem um brilho diferente.
tem a ver com isso, tem a ver com o que de fato faz a gente ser bela, né? E todos nós temos, então não existe a parte bela que todos nós viemos, existe aquela pessoa que veio menos favorecida, digamos assim. Mas a gente ajuda. A gente descobre beleza nessas pessoas sempre quando elas dão valor a si mesmas, a sua identidade interna. Assim como também, às vezes, tu vê uma pessoa e tu nem acha ela tão bonita, mas a partir do momento que tu convive com ela, ela tem uma autoestima, ela tem uma autoconfiança, ela tem uma energia que você começa a achar ela mais bonita, porque por dentro ela é mais bonita. Então, às vezes, as pessoas ficam, né, nesse mundo de Instagram rolando, se comparando com 10 segundos de vídeo de uma beleza que só existe ali, né? Que não mostra a essência da pessoa. Então, eu acho que é triste a gente ver, né? Às vezes, meninas super jovens, né? Procurando procedimentos, procurando coisas, procurando para tentar se comparar com aquela pessoa que está ali no Instagram. E, na verdade, não é se comparar com aquela pessoa que já virou até piada, né? Às vezes, tu é parecida com a foto. Oi? Por quê? Porque a gente sabe que hoje na foto tu não tem segurança mais do que tu vai encontrar. Será que a pessoa é tudo aquilo que eu tô vendo? Porque é filtro, é maquiagem, é isso. E tudo bem, gente. Tudo bem. Eu já ouvi de vários pacientes quando chegam aqui no consultório e falam: Meu Deus, tu é igual no Instagram. Eu falo, gente, mas vocês queriam que eu fosse diferente? Então, tipo, não faz sentido, né? Porque a gente tá ali com a cara com um monte de filtro, um monte de coisa, daí tu vai encontrar a pessoa na rua, ela é outra pessoa. Né? Então a gente precisa prestar atenção, porque existe um capricho que todos nós precisamos ter, né? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que perdeu um pouco disso, sabe? E ela estava bem, eu perguntava, você tá bem sem se cuidar? Eu tô bem. Tá tudo bem mesmo? Então ela nem nota que se cuidar é importante, porque ela não se cuida há muito tempo. Olha só que louco, né? Então, se cuidar é importante, gente, porque a gente está demonstrando um capricho, uma vontade de se sentir bem. Então, essa vontade, ela vem de algum lugar interno que movimenta a gente para dizer: vai à luta, vai buscar mais você, vai fazer um movimento aí, se mexe. E nessa se mexer, de repente cai na cadeira de uma médica como a Aline, por exemplo, e aí vai se dar conta de outras coisas. E então, mesmo que a gente esteja só fazendo a parte da beleza externa, em algum momento a gente vai se deparar com a gente, né? Eu acho que muitas vezes eu atendo, né, a transformação que a estética traz, ela gera um pequeno movimento da pessoa se cuidar, né? Ela vai vir aqui, né, mas isso obviamente, eu fico horas na consulta, né, conversando, mas assim, ela vai vir aqui, eu vou fazer ali um preenchimento labial, eu vou fazer um ultrassom microfocado, ela vai se sentir mais bonita, e isso vai gerar um movimento dela se cuidar mais. Na consulta de retorno, ela sempre volta mais arrumada, mais maquiada, ela entrou na academia, então é um estímulo, pequeno movimento de alguma coisa que incomodava ela e ela se sentia um pouco insegura em ter um lábio mais fino, estava se sentindo mais envelhecida. Quando a gente gera esse movimentinho, ela continua a cascata de movimentos que acontecem depois. Mas isso é diferente de ancorar a autoestima no procedimento estético. É como se ele fosse o botãozinho de start para o movimento começar, mas ele não segura o movimento inteiro, né? Sim. Então eu acho que depender da estética para ter autoestima é que é o mal. O que não é legal. Sim, que é o mal. Mas existe esse estímulo, né? E esse estímulo acontece de várias formas na vida da gente. E como que a gente sustenta essa vontade de se cuidar ou manter a autoestima? Ou como que a gente identifica a autoestima, se ela tá boa ou não, ou se cuidar é autoestima? Não, né? Não é a autoestima, se cuidar. A autoestima tá muito ligada com a vontade de fazer as coisas, a gente se sentir bem, né? E algumas mulheres que eu atendo, por exemplo, que às vezes por uma situação ou outra, um impacto, um luto, né? Ou os filhos já
foram para a vida, ela se sentiu sozinha, perdem a vontade de se cuidar, não vê mais valor nisso, não vê necessidade, né? Às vezes não tem um companheiro, então, tá bom assim. Então, isso é um sintoma de que a gente está perdendo a vontade de viver. Então a gente precisa estar atenta para isso, prestar atenção. Então nem tanto o excesso do cuidado, porque o excesso ele denota que a gente está querendo se preencher com o que não vai ser preenchido, como também esse descuido que é uma demonstração às vezes de que a gente está passando por alguma mudança na vida e a gente precisa continuar a vida. Os extremos, né? Tudo que é extremo ele mostra, né, todo excesso, ele mostra uma falta, né, então o excesso de falta de atenção nesse ponto mostra que ele não está se olhando, não está se cuidando, né, a autoestima é a estima por si, o quanto tu se dá valor, tu se dá os seus momentos, não precisa ser vaidade de andar maquiada, mas fazer as tuas coisas, né? Ter o teu momento, ter o teu capricho, né? O teu capricho, te respeitar, te colocar, né, no primeiro lugar. Não é egoísmo, né? Se colocar também em primeiro lugar. Não. Egoísmo, a palavra egoísmo fica feio, né? Tipo, ela é egoísta. Não, ter autoestima, não, mas ela é muito egoísta. Porque ela olha pra ela primeiro, não, mas a gente tem que olhar pra gente, né? Sim. A gente tem que se olhar pra gente conseguir se gostar, se amar e daí ter autoestima e daí ir pro mundo e entregar o que a gente pode entregar. E isso é meio complexo, porque a gente vai falar assim, eu tô sendo egoísta. Não, gente, porque não existe como eu vejo muita gente se ocupando, às vezes, de ajudar o outro, preocupado com o outro, ou querer fazer primeiro para o outro, mas não faz para si mesmo. Então, o que a gente está fazendo? Se ocupando, porque dá muito... exige muito tempo você ajudar o outro. Então, esse tempo que você está dedicando ao outro, você está deixando de fazer a tua parte. Você está deixando. E por que a gente faz isso? Por que a gente tem vontade de ajudar o outro, de se ocupar com o outro, porque o outro está doente, porque o outro isso, porque olha o que aconteceu com o outro. Gente, porque quando a gente olha para nós, a gente vai ter que arregaçar as mangas e fazer, né? A gente vai ter que fazer mudanças. E às vezes essas mudanças a gente não quer. Mas eu costumo falar o seguinte, não tem querer, né? A vida enquanto a gente está vivo, a gente tem que estar disposto a viver. E viver é dedicação a si mesmo. Então, o fato de você dar atenção para as tuas coisas, fazer o que você precisa para estar bem, nunca vai ser egoísmo. Ao contrário, quando alguém te chamar lá de fora, você vai estar em dia. E você só vai poder ajudar o outro quando você de fato estiver em dia. Porque se a gente tiver capenga, como é que você vai ajudar o outro, né? Capenga que eu digo não tá tão bem, né? Nós mulheres, a gente tem essa questão da autoestima muito importante, porque a gente estimula muito mais as outras mulheres, né? A gente se olha mais. O homem, a gente quer a admiração de um homem, mas a gente quer a admiração das mulheres. Então imagina uma mulher que não tá mais se cuidando, né? Ou não tá mais com aquela vontade de se cuidar ou de se priorizar ou se perdeu no meio do caminho, né? É complicado, a gente perde muita energia da vida e a energia da vida, quando a gente vai perdendo, a gente adoece, né? Porque nós mulheres, a gente é muito sagrada. Então, sabe aquela coisa? Não tem nem escolha, a gente veio para o mundo para brilhar. Se a gente murchar, não é fácil, a gente tem que se puxar. Mas essa é a nossa essência, nosso poder. Isso nos dá mais vida, mais disposição, mais alegria. E aí a gente respinga em outras mulheres, né? É tão legal isso, né? Às vezes a gente estimula outras mulheres só de estar ali presente. Às vezes você tá, né? E às vezes a gente nem percebe, tu tá sendo tu, né? Tu não tá fazendo nada demais, mas um pouquinho que a outra te viu, que o outro te viu, vai gerar nele um movimento muito grande, né? Isso. Então, antes eu não via tanto esse movimento, eu tenho visto bastante e tenho ficado orgulhosa desse movimento de mulheres se apoiando também, né? Porque a gente via antes as mulheres sem se apoiar, né? Uma mulher falando da outra mulher, né? Então, se a pessoa já tem a autoestima abalada, se ela já não tá legal, a coleguinha ainda vem e não ajuda, aí não vai ficar. Não tem acho que agora a gente está num momento bem, bem interessante que as mulheres
a gente está encontrando muitos grupos, né? Lá em Balneário a gente tem bastante, aqui também certamente, grupos de mulheres que estão abrindo negócios, empresariando, né? Empreendedoras, empoderadas, e a gente se une a esses grupos. E a mentalidade das mulheres é incrível, elas estão se apoiando, se ajudando. Se a gente precisa de alguma coisa, a gente faz questão de ir lá naquele grupo, de algum produto, alguma coisa, eu vou lá, porque lá eu sei que a gente está numa mentalidade, numa intenção de que todo mundo está crescendo, todo mundo está se ajudando. E não existe essa concorrência, né? Existe um mercado para todo mundo. Não existe essa comparação, né? Cada um é cada um. É eu comigo, né? Não existe essa comparação, essa corrida. É todo mundo se ajudando. Às vezes uma coisa que funcionou para mim, eu falo e vai fazer, poxa, isso funciona para mim também, né? Ou talvez não, vou fazer dessa forma. E essa ideia de não comparar, mas de troca e de complemento, eu acho que é muito importante, né? E traz essa visão da gente conseguir olhar pra gente. Porque a partir do momento que tu não vê a outra como uma competição, que tu não se compara com o outro, tu consegue encontrar o teu caminho. Tu sabe que é tu contigo, tu é a tua versão, tu é a tua essência. Não existe outra Aline, né? Não existe outra Lígia. Sou eu. E as pessoas vão se identificar comigo pela forma que eu sou, assim como vão se identificar com outra pessoa pela forma que a pessoa é. Né? Não é todo mundo que vai gostar de mim, não é todo mundo que vai dizer, não, ela é a melhor. Não tem. Cada um é cada um. E quando a gente começa a entender no autoconhecimento que a gente que produz as nossas causas, os nossos efeitos, que a gente é a gente e que não é uma comparação, a gente começa a desenvolver um pouquinho dessa autoestima, a gente começa a olhar pra gente e ver nossas sombras e nossas luzes, né, nossas qualidades e nossos defeitos ali. A gente começa a aceitar eles e daí tá tudo bem. Ninguém é perfeito. Eu acho que o medo é esse, da gente enxergar a gente. Porque tem duas questões aí. Quando a gente enxerga a nossa sombra, que daí a gente quer esconder, né? A gente não quer mostrar o lado ruim, o lado que não é bonito. E tem o lado bonito, né? Então, o lado bonito, quando a gente enxerga, a gente vai ter que mostrar para o mundo, porque a gente veio aqui para mostrar, para usar o nosso talento, o nosso dom. E é uma responsabilidade nossa. Então, não tem como esconder isso por muito tempo. E isso vai envolver, tipo assim, nossa, que nem uma professora, né? Você nasceu com vontade de ser professora, mas ainda não foi. Um dia tu vai ter que ser. E o dia que alguém disser pra você, olha, Aline, você explica muito bem, descobriram, agora eu vou ter que fazer o curso, vou ter que fazer o magistério, sei lá. Então, a vida vai te mostrando coisas que você vai precisar superar, se superar e se mostrar naquilo que você veio. E a parte de sombra é a parte feia. A gente não quer mostrar para ninguém e a gente também não quer ver a nossa parte feia. Como se ela fosse algo que a gente tenha que esconder, tanto do mundo externo como de nós mesmos. Mas aí que está uma pegadinha, né, boa. Quando a gente não quer ver o nosso lado feio, a gente acaba não conseguindo melhorá-lo. Para que a gente está aqui, afinal? Para que a gente está vivo? Para a gente melhorar. Melhorar o quê? A nossa parte menos boa. Não é a parte tão feia. E se a gente não olhar para ela, a gente não vai saber qual é, né? Não, aí a gente se ocupa com a vida do outro, porque eu tenho que ajudar meus filhos, eu tenho que ajudar não sei mais quem, não, o vizinho, o marido, sei lá quem. E aí a gente não está olhando para a nossa parte, a gente não está se melhorando. Então, se a gente não se dedica a essa parte que é menos favorável, né, a gente se ocupa com coisas lá fora. As coisas lá fora nos apontam para dentro. Então você não vai ter um bom relacionamento, você não vai ter uma vida próspera, algumas vezes você vai ter situações de sofrimento, né? E aí a vida arruma um jeito de você olhar para essas coisas menos boas. A vida arruma um jeito. Então quando a gente tem esse autoconhecimento, essa percepção, essa consciência, não, eu preciso me descobrir, eu quero me descobrir, não é uma coisa do além, gente, não é uma coisa que, né, a pessoa super estudada, não, é uma atitude, uma decisão que a gente toma assim, cara, eu quero o melhor dessa vida, e o melhor começa comigo mesmo, né, e aí nós imagina que a gente é metade coisas boas e metade coisas menos boas.
Mas eu sou isso, para eu me tornar inteira, eu tenho que assumir as duas partes. Eu sou uma parte muito boa e uma parte menos boa. E agora eu arregaço as mangas e começo a trabalhar a parte menos boa. Eu me assumo com as minhas fragilidades. Então eu não preciso falar sobre elas, mas também se tiver que falar, mas vamos lá, não precisa falar. Mas eu tenho que aceitar me por inteiro. Não há nada de errado. Porque eu acho que a busca, quando você fala ali, né, a perfeição, a perfeição, a perfeição do tracinho, da boca, do nariz, sei lá. Gente, é porque a gente não aceita esse lado menos bom. Existe um lado a se trabalhar. Então, a busca da perfeição externa é justamente porque você não aceita o que nós temos que trabalhar. E se a gente não se aceita por inteiro, a gente está pela metade, né? Aí a gente comunica isso para o todo. E aí não vem tudo o que a gente quer. Então, mais cedo ou mais tarde, chega uma hora na vida que a maturidade faz a gente acordar, ou os impactos da vida. De dizer, agora eu vou parar. Geralmente são os impactos da vida, né? Vamos combinar que, assim, ó, sempre vem uma porrada ali pra gente conseguir olhar pra dentro, né? Eu acho que dificilmente a pessoa acorda e fala, hoje eu vou vou me autoconhecer. Não, né? Vem o impacto. São situações, né? E muitas vezes, os padrões se repetem. Né? As coisas acontecem repetidamente. Aí chama a tua atenção. E daí tu fala, poxa, mas por que isso está acontecendo de novo? E talvez tu tenha que parar e olhar para dentro para ver por que está acontecendo de novo. Né? Tá aqui, tá acontecendo de novo. Alguma coisa gerou esse acontecimento de novo. Eu tive um acidente quando eu estava no banco, que eu estava exatamente aonde eu sempre desejei, só que eu não estava mais vendo para onde que eu queria ir lá dentro do banco. E eu tive um acidente de carro. E o acidente foi muito louco porque não tem lógica o meu acidente, né? Eu saí de uma cidade do interior, lá do Rio Grande do Sul, que era, digamos, sei lá, 30 quilômetros até a capital onde eu estava. E simplesmente eu dormi no volante. Eu acredito que eu dormi, sei lá, nem um minuto, foi milésimos de segundos que eu entrei na via contrária e o caminhão tentou desviar e quebrou todo o meu vidro da lateral. E como eu cochilei, quando eu acordei, eu não tinha entendido que eu tinha cochilado, né? E eu não tinha entendido também o que tinha acontecido, que o meu vidro quebrou todo. Eu pensei, nossa, alguém jogou uma pedra. E eu parei no acostamento. E me dei conta que toda a porta tinha amassado, né? E que aquilo não era só uma pedra. Eu, de fato, tinha batido em alguma coisa e aquilo foi rápido. Mas eu fiquei pensando, cara, não aconteceu nada em mim, absolutamente nada, nem um caquinho de vidro, né, tinha me machucado. E aquele acidente foi o impacto que eu tive. Eu sou muito, muito abençoada, eu sempre digo, sou muito a agradecer a Deus, porque esse acidente me acordou para onde eu estou hoje. Tipo, o que acontece? Você sofreu um acidente onde não acontece nada com você, mas que faz eu rever para onde que eu estava indo, no sentido da minha vida, para onde que eu queria ir, o que eu estava buscando, e estava na hora de parar. E se não fosse o acidente, eu acho que eu estava, sei lá, meio dando volta em círculos, né, por mais tempo ali. E o acidente me fez, para tudo, não está fazendo sentido eu pegar a estrada sozinha, não está mais fazendo sentido eu trabalhar nessa área, não está mais fazendo sentido um monte de coisas. E esse acidente trouxe à tona esse chacoalhão que a vida às vezes dá. Então, para mim foi um acidente, de repente para outra pessoa pode ser um relacionamento, que às vezes a pessoa está casada há 20 anos, 30 anos, mas, cara, tá ali meio que no automático e tá adoecendo. Para outra pessoa pode ser uma empresa que ela tá lá também há algum tempo, meio no automático e não tá mais oxigenando aquilo. E aí a vida traz um impacto, né? Então, esse olhar a gente acaba perdendo às vezes, né? Ou reclamar, tipo assim, nossa, eu tive um acidente, terminei o relacionamento, ou fui, né, o casamento acabou, ou o trabalho, fui demitida. Não é uma coisa ruim, é uma coisa que precisou para a gente acordar
para alguma situação pessoal que a gente já deveria ter feito. Né? Então, para mim, foi essa mudança. Esse acidente me fez perceber, eu preciso de uma mudança aqui. Né? Acorda, Lígia, acorda. Eu estava dormindo, gente, eu não acreditava. Eu fui me dar conta quando o moço do caminhão disse, a senhora dormiu? Nem eu sabia, mas era isso. E a vida estava me chamando ali. Eu acho que esses impactos, eles trazem sempre uma mensagem que você tem que prestar atenção. Onde é que você está? Para onde você está indo? Para onde você está indo. E de que jeito, né, você está indo? Eu já vivi muito no automático, né? A Lígia, para quem não viu o outro episódio, a Lígia é minha terapeuta. A gente já tá junto aí nesse processo de autoconhecimento. E eu sou muito grata, porque eu já evolui muito com a ajuda dela, com a condução dela e com a forma que ela leva, né, a gente ali a se olhar, a se cuidar, né? E eu já fui essa pessoa também, que vivia no automático, que não tinha autoestima, né? Eu não ancorava minha autoestima na beleza estética, enfim. Mas eu não me sentia bonita, e eu não me sentia capaz, eu não via o porquê alguém me escolheria ao invés de escolher outra pessoa, entendeu? Eu não me sentia especial ao ponto de alguém me escolher, ou não me achava bonita ao ponto de ser mais bonita que não, tu é bonita. A pessoa me elogiava, eu falava, não, gente, é porque eu lavei o cabelo, né? A pessoa que não aceitava. Eu não me via, né, daquela forma. E depois de muita terapia, eu fui achando, né, os pedacinhos de mim que eu escondia, as situações que talvez eu tenha passado e que geraram essas crenças, né, essas memórias, que foram fazendo eu ser quem eu era, né? E só que chegou um momento que a vida falou, ei, acorda, vamos lá. Cadê tu, né? Cadê tu? Cadê a Aline, né? E eu tinha me perdido muito de mim quando eu te conheci. Eu não vou tirar. Mas eu tinha me perdido muito de mim, e eu vivia esse momento, assim, de viver no automático, de não ter autoestima, de nem saber o que era autoestima, né, que não era a beleza fora, né, e eu não conseguia me ver bonita, mas eu era bonita. Hoje eu olho e falo, não, eu era bonita, por que eu não me via? Eu não me enxergava. Porque por dentro eu era tão bagunçada, eu estava tão perdida de mim que eu não via, né? Então eu acho que é sempre importante a gente trazer essa ideia de que tu viveu, que tu estava perdida e que a vida te parou, porque às vezes a pessoa tá lá em casa sentada e ela tá escutando isso e tá pensando, cara, ela também passou? Eu acho que é isso que eu tô passando. Tipo, ela não nasceu assim? Ela não nasceu assim pronta? Não, a gente não nasceu assim, né? A gente não liga a câmera do celular e liga a câmera aqui, começa a gravar. Não, a gente teve que se olhar muito, doeu muito pra gente conseguir olhar pra dentro, pra estar aqui nesse momento. Eu ainda tenho que olhar muita coisa, Ana Lígia. Mas enquanto a gente estiver viva, a gente tá se olhando, não termina. Teve uma cliente que me perguntou, quando é que termina a cura? Enquanto tu estiver viva, tem coisa pra fazer. Tem coisa pra fazer. A gente tem coisas pra, né? Não tem fim, a gente tá viva, a gente tá determinado. Mas é legal até, aproveitando que tu tá trazendo, Aline, perceber o seguinte, não é só o autoconhecimento, né? Você usou uma ferramenta, você realmente usou a ferramenta. Então, hoje tem N recursos, a gente tem muita tecnologia na parte de terapia e que de forma muito rápida, gente, não é necessário mais você ficar anos e anos numa terapia. A terapia é um caminho, né? Mas o que está por trás da terapia é que é necessário, é a dedicação da pessoa. Então eu gosto sempre de falar isso, não tirando a minha parte, que, né, eu sou bem grata à minha parte. Ela é maravilhosa, gente, ela tá tentando tirar a parte dela, mas não, ela é maravilhosa. Não, claro que não, obrigado, mas não. A parte da pessoa é fundamental. Porque a gente tem todos esses recursos, é que nem eu costumo até falar assim, um carro, né, de tecnologia, sei lá, uma Mercedes-Benz que tem alta tecnologia, potência, tá lá na tua garagem e de repente a pessoa vai de Uber, né, daí eu fico pensando,
Por que a gente não está usando tudo que a gente tem de capacidade, né? Por que a gente não está... qual que é o medo da gente usar a nossa máquina, o nosso poder, a nossa inteligência? Então, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta, né? Mas como que a gente lida no dia a dia com essa ferramenta? Como que a gente faz isso valer? Então, precisa ter essa dedicação de mudar um pouco, sabe? A visão que a gente tem, que o autoconhecimento, você vai ler um livro de autoconhecimento, de autoajuda, o que é? Que ferramenta mágica é essa? Então, é algo que mexe no teu interno, né? Só que o que acontece? Como que a gente se relaciona? Como que a gente lida com o nosso dinheiro? Como que a gente lida com o sucesso e com as coisas que a gente tanto quer? Todo mundo aqui quer. Né? Todo mundo quer ser próspero, ser saudável, ter um ótimo relacionamento, mas como que a gente faz essa conta funcionar? Por que dá certo para algumas pessoas e para outras não dá certo? Então existe uma forma da gente se dedicar a nós, né? E os problemas que justificam os problemas que nós mesmos construímos. Todos os problemas somos nós mesmos que construímos. Então, esse material interno, quando você se dispôs a trabalhar a si mesma, cada situação lá fora que acontecia tocava em algo lá dentro, né? E machuca por quê? Porque está aberta a ferida e está pronta para ser curada. Então, olha que interessante, a vida é tão perfeita, tão inteligente, né? Deus é tão incrível, que no momento certo a gente vai cuidar. Então, tem pessoas que me procuram, Lígia, eu vim aqui porque eu quero tratar do assunto com a minha mulher. Ah, ok. Mas a gente acaba resolvendo um outro. Tá, mas e o assunto da mulher? Pois é, mas a pessoa nem me pergunta, porque parece que aquela ferida parecia que era através da mulher, mas não. Sabe? A ferida se abriu e a gente precisa ir na ferida. E é esse a decisão, né? O desafio da pessoa, aceitar mexer na ferida. Então a gente não chega falando assim, eu quero mexer na ferida. Vamos cutucar, né? Aí foi a mulher, nesse exemplo foi a mulher. Pode ser o teu trabalho, pode ser o teu sócio, pode ser uma situação financeira que você está passando, que mexe nas nossas feridas. E aí quando a gente toca naquela ferida, gente, é incrível, porque falar sobre algo que dói, a gente não fala, a gente só sente. Às vezes a gente passa anos da vida só tapeando, né, aquela ferida, ela tá sempre doendo ali. E às vezes a gente acha que se esconder mais, a gente vai sentir menos. Mas a gente vai sentir menos, mas não. Só que daí você vai se relacionar, você vai sentir aquela ferida. Você vai pro dinheiro, pra prosperidade, você vai sentir a ferida. E assim por diante. Então, como que a gente cura a ferida, Lígia? Primeiro, a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar ajuda. Né? É muito importante, a gente não consegue sozinhos. Porque sozinhos a gente vai dizer, o meu problema é com a minha mulher. Ou com o meu marido. É o outro, né? É mais fácil a gente falar que é o outro, né? Ou uma situação. Porque é muito difícil a gente olhar pra dentro. A gente também não tem a noção, não tem a percepção. Então, não tem. Tu coloca no outro a responsabilidade das tuas escolhas. Porque o outro de fato tocou lá naquele lugar, entendeu? De alguma maneira ele mexeu no teu ego, no teu vazio, na tua carência, nos teus medos. Através do outro, a gente sente a dor daquela ferida. E aquela ferida traz a solução pra gente. Quando a gente percebe que lá na minha infância, eu, por exemplo, eu não tive meu pai perto, não tive minha mãe. Então existe uma necessidade, existe um movimento que eu fiz por muito tempo de presença, né? Mas eu só tenho que tomar consciência disso. Curar, não, a ferida não é ir lá, eu vou fingir que agora eu não preciso mais de companhia. Não. Curar a ferida é simplesmente se dar conta que agora eu sou adulta, né? Que eu posso ficar sozinha, que eu posso fazer as minhas coisas e que é muito bom ter pessoas, mas não dependo disso para estar feliz. Não é necessário que a pessoa faça isso por mim. Isso é a libertação, né? Então, mexer nessas coisas precisa de ajuda, por quê? Porque a gente sozinho, a gente vai se sabotar, a gente vai chegar na ferida e sair correndo. Sim. Né? Então, é inconsciente a dor, a gente não sabe, e se a gente sabe, a gente não vai lá. É exatamente onde a gente não vai. Então, a gente fica no superficial, e daí não muda, né? Fica sempre, tem assunto com a minha mulher para falar. Tem assunto com o meu marido para falar.
né? Mas não é isso, daí a gente não está realmente curando aquela situação, né? Então, muitos problemas dos quais a gente repete, que você falou, tem a ver... Por que está repetindo? Porque enquanto você ficar só na parte externa, né, muda de parceiro e não cura a ferida. Né? Então, vai mudar de parceiro, vai vir uma situação parecida até a gente procurar alguém que nos mostre um caminho da cura, né? Meu Deus, ela vai falando e a cabeça fica assim, ó, aqui. Mas é isso, né? A gente não consegue mudar o passado. O passado aconteceu, né? A vida aconteceu daquela forma e a gente é quem é hoje pelas coisas que aconteceram, e ainda bem que aconteceram, porque senão a gente não seria quem é hoje. Mas a gente não consegue mudar o passado, mas eu acho que a gente precisa, algumas vezes, voltar lá no passado e rever essa cena com um olhar diferente. Rever a cena, ressignificar, que a gente fala. Ressignificar aquele momento, né? Isso. Porque sim, né? A vida não é perfeita, algumas coisas aconteceram na nossa vida, na vida de todo mundo acontece, que talvez a gente tenha gerado um gatilho ali de uma ancoragem de falta de autoestima, de querer agradar o outro porque sentiu em algum momento um abandono, que sente a necessidade de ter alguém porque não pode se sentir sozinha. Então, em algum momento aquela situação aconteceu e tu não vai conseguir mudar o teu passado, mas tu vai conseguir, olhando hoje de um outro momento, dizer, opa. Eu acho que é legal a gente perceber que tá tudo certo, do jeito que foi. Tá, né? tudo bem. Eu tive um pai que bebeu. Cara, eu tive o pai certo. Hoje eu vejo assim que eu tive essa situação, né? E eu fico pensando, nossa, se fosse diferente, eu acho que eu sempre digo, eu ia ser uma banana, né? Então eu não tive nem o pai, nem a mãe perto, quando criança. E eu por muito tempo sofri com isso. Só que se eu tivesse eles perto, realmente, talvez eu ia ficar lá só querendo a atenção deles, que é o meu perfil, né? Eu sou muito carinhosa, muito amorosa. E a vida chegou, eu já saí tendo que aprender a me virar, e aí tava sozinha, eu tinha que fazer do limão uma limonada, não tinha tempo para chorar, não tinha tempo para mimimi, e isso me deu um pique diferente, sabe? Então, assim, eu tive o pai certo, a mãe certa, nas condições perfeitas. Sim. Que eu precisava para brotar, às vezes vem de um jeito para de jeito para outro. Agora, se eu ficar me lamentando, nossa, meu pai podia ter feito assim, minha mãe podia ter feito assado, gente... É muito tempo perdido, né? É muita falta, como é que se diz? O poder da gente está justamente em identificar que o pai e a mãe, eles fizeram o que poderiam ter feito, fizeram o suficiente, né? E nós pegamos o que tem e agarramos e vamos para a vida. Agarra o que tu tem, faz valer, porque é exatamente o que você precisava. Tá tudo, a gente tem tudo o que precisa para fazer a vida valer. Agora, fazer a vida valer é uma decisão, né? Que é tudo isso que a gente está falando, é uma decisão que você tem que estar empenhado com você, dedicada a você, exige presença de você, exige, sabe, como é que se diz? Passar por cima de coisas, se superar em algumas coisas, é uma superação constante e não para. Então não basta tu fazer tudo isso, tem que se sustentar nisso. Mas uma coisa é legal, depois que tu pega esse ritmo, tu não se contenta com menos, nesse sentido. Tu não se contenta com uma vida que tu não faz. Aí tu vê assim, não, cara, é eu que tenho que fazer. Mas o meu marido não faz, e o meu marido não gosta, meu marido... Gente, vai lá e faz. Vai lá e assume o teu comando na tua vida e para de dizer que é o outro. É que quando tu bota o poder, quando a situação acontece, tu se vitimiza e coloca a culpa no outro, a situação no outro, tu coloca o poder na mão do outro. E na verdade, o outro tá vivendo a vida dele. Às vezes o outro nem sentiu o que tu tá sentindo, ele nem sabe o que passou. E tu fica ali, se vitimizando, sofrendo, vivendo aquela vida no pouco, podendo viver muito se tu olhasse aquela situação de outra forma. E né? se por acaso o outro não estiver fazendo, a conta vai vir para ele. Fica tranquilo que a conta chega. A conta chega para todo mundo. E é melhor que cada um pague a sua, né? Porque já é assim, é um desafio para nós
nos superar, nos sustentar, nos cuidar. Eu acho que é um desafio natural da vida. Não é um desafio que a gente vai morrer, que vai ser difícil, que vai ser pesado. É um desafio natural. Porque a cada passo que a gente dá para se curar um pouquinho mais, para expandir o olhar sobre coisas pessoais, íntimas, é libertador. A gente realmente começa a ter uma vida mais leve, sabe? Uma vida leve. Então, essa coisa que tu falasse, nossa, eu achava que eu não merecia, que não era bonita. Cara, quando você começou a se achar bonita sem precisar se produzir tanto, não é libertador? E é linda. E eu disse, nossa, eu tô linda. Cara, não é isso. É algo que mexeu lá dentro. Então, hoje você se sente muito segura de falar, de mostrar, de se aparecer, de se expor, sem estar preocupada, tão ligada numa coisa que não é a realidade. A realidade é o que você traz lá de dentro, né? Então, liberta a gente ganha tempo, né, de qualidade de vida. Não é que ter autoestima, tu não vai ter desafios, né? Que tu olhar pra dentro, tu se sentir segura, tu botar a cara no mundo, não quer dizer que vai ser mais fácil, né? Tu vai continuar tendo desafios. Mas é muito mais difícil, Aline. Não é mais difícil a gente não olhar pra dentro, a gente passa um monte de desafio. Ai, gente, a ignorância, ela é uma bênção. Essa frase, ela é a mais certa de todas, né? Quando a gente fazia terapia, às vezes eu falava assim, mas depois que acende a luz, né? Tu tá olhando lá pro fundo do poço, tu pensa, gente, isso aqui sou eu. Eu sou assim. Sou eu essa pessoa aqui. E depois que tu vê, tu não consegue desver. Não tem como desver. E o pior é que a gente, assim, a gente enxerga, né? A gente vê que é expandir a consciência, tipo assim, eu vi que eu consigo, aí eu não consigo mais fingir que não consigo. E aí você tenta vir para aquele lugar, eu vejo muito esse movimento. A pessoa tenta voltar para aquela realidade de antes, de ficar lá fingindo que ela não cabe mais. Não cabe mais, é incômodo. Antes aquele lugar até tu ficava mais tempo, mas agora você não consegue mais. Então, veja que legal. Aí a gente vai, mesmo com medo. A gente vai, e aí a gente se descobre, e aí a gente desabrocha. Cara, por que eu não vim aqui antes? E aí que você experimenta algo na vida que faz com que você faça mais isso. Faça mais isso e mais isso. E aí, sabe, tem preguiça, tem procrastinação, tem tudo isso, mas você consegue superar, porque o movimento de realização, ele move muito mais a gente. Ele supera muito mais, sabe? É muito forte você se realizar em coisas pequenas, em coisas que você deseja. Não precisa ser uma grande coisa, nas coisas pequenas. E aí você sente, cara, se eu posso isso, eu também quero aquilo e aquilo. Então, acaba sendo um movimento na tua vida, uma rotina isso, uma forma de pensar, de viver. Louco, né? Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Tem muita coisa boa aqui, meu Deus do céu. Eu acho que a gente fica sempre a gente fica cancelando esse olhar para dentro, né? Querendo não olhar, porque a gente sabe que vai doer muitas vezes. A gente não quer mostrar para os outros que tá olhando para dentro e que tá doendo, né? Porque a gente quer ser forte, então a gente não quer mostrar para os outros que tá sofrendo. E daí a gente vai se diminuindo, se fechando, se botando, se apagando, se colocando na caixinha, né? Tipo, não, vou me colocar nessa caixinha aqui pequenininha, vou me rotular, vou ser essa pessoinha aqui. Né? E daí foi o que aconteceu comigo, e quando eu me vi, eu era muito pequenininha, eu nem cabia mais, assim, eu nem sabia quem eu era, né? E a gente tem tanta coisa, né? Mas eu acho que buscar essa perfeição é meio doentio, sabe? Da gente não se aceitar também. Tudo bem se hoje eu não tô no melhor dia, tudo bem se hoje eu não tô no melhor humor, ou disposição, tudo bem, começa a aceitar os dias que a gente não tá tão up, né, porque eu acho que se aceitar pro momento que você tá é fundamental. Imagina, a gente mexe numa ferida, em algo que, até um trauma, né, a pessoa teve um abuso, sei lá, gerou N coisas na molécula dela, nas células, então quando a gente revê essa cena, não tem como você não ficar impactada, e aí você quer fingir que não tá sentindo aquilo, então é justamente isso que a gente vem fazendo por muito tempo, a gente quer fingir, né, amortecer, e o que a gente procura?
agora na vida? A gente procura se distrair, né? Hoje tem o celular, tem o Instagram, aí a gente vê todo mundo feliz lá no Instagram, daí a gente piora, aí a gente procura ir pra festa, a gente procura beber, né? Às vezes a bebida é um recurso pra gente amortecer aquilo que a gente está sentindo, né? Então tem N formas que a gente se ocupa e não faz, né? De aquele sentimento. Então, não tem problema da gente se sentir um pouquinho abalado, que eu digo, faz parte da vida, né? Ou tipo, às vezes eu vejo as mães educando os filhos, dizendo, não, vai dar tudo certo, não, você supera, e vamos pra frente, e tudo é perfeito, e vamos ser felizes. Não, gente, vai ter dias que ele vai se frustrar, vai ter dias que ele vai ter medo, vai ter dias, e é bom a gente falar que isso é normal, que isso faz parte. Agora, como que a gente supera esses momentos, né? O dia que eu não tô legal, eu vou fingir que tô legal? Não, gente, se retira. Eu tava ouvindo o Rodrigo Cardoso, que eu gosto muito, e ele fala assim, Rodrigo, tu tá sempre assim, alto astral, sempre nessa energia, assim, porque a gente sempre vê ele, né? Vibrando aqui, né? Não, gente, o dia que eu não tô legal, eu nem gravo, né? Mas existem esses dias. E são os dias incríveis, porque são os dias que eu me retiro, que eu me acomodo, que eu me acolho. Então, essa é a higiene que a gente precisa estar fazendo, se permitindo ser o que tem para o momento. Não criar esse rótulo de que todo dia a gente está feliz, todo dia a gente está alegre, todo dia a gente tem que estar disposta, tem que estar motivada. Não, gente. A gente é humano, né? E parte do autoconhecimento é reconhecer como você está e assumir. Não é esse dia que a gente vai sair que nem borboleta. E tudo bem. E tá tudo bem. E saber voltar para aquele momento bom, né? Tá tudo bem, eu não tá bem hoje, eu vou ficar aqui, vou cuidar de mim, vou olhar por que eu tô assim e vou voltar para aquele momento. Não é se afundar ali no momento ruim. E permanecer lá. É se dar o tempo e tipo, agora deu. Então, eu estava falando sobre o luto, né? Uma aluna me contando uma situação lá que ela viveu e ela não tinha feito luto, só que as pessoas cobravam dela, porque o tempo que as pessoas viveram o luto, que é uma pessoa próxima, né? No caso, a mãe dela, o tempo que as pessoas de fora viveram é diferente do tempo que ela precisa, né? Porque ela que estava fazendo aquele luto. Então, ela não conseguia, porque as pessoas diziam, tu ainda está sofrendo? Nossa, mas tu que é tão espiritualizada, tão entendida, como se tudo isso fosse justificar que ela tem que entender e superar mais rápido. Não, na verdade, assim, muito bem, agora nós vamos mexer nisso daí, tu vai falar à vontade sobre isso, vai falar sobre a falta, sobre a saudade, e eu vou te dar assim, 1 hora por dia para te curtir essa dor, mas é 1 hora. Né? Todo dia 1 hora, e tu vai ver que esse dia vai diminuindo o tempo e vai diminuindo os dias, porque a gente precisa soltar essa dor, e o jeito de soltar é sentir ela, não tem outro jeito, é ilusão. Aí por isso que as pessoas vão, vamos ver um filme, vamos dançar, vamos sapatear, vamos tomar algumas ali na esquina, para não viver o luto, a dor, ou alguma situação que ela precisa sentir. Ela quer fugir daquela dor, né? E não vai ter jeito. Aí, ou você vai acumular o quê? Que a gente fala, acumula um lixo interno. Uma hora esse lixo vai para algum lugar do corpo e vira uma doença, né? A gente adoece de fato. E o corpo mostra, né? A vida vai te mostrando, ela vai te testando, e o corpo mostra. Então, eu, por exemplo, tenho psoríase. Completamente emocional, né? Então é o meu corpo me dizendo, opa, vamos olhar pra cá? E tá na hora de olhar pra dentro, né? Então o teu corpo vai te dizendo, a coluna vai travando, a tua postura vai ficando assim, tu vai sentindo o teu corpo físico, ele vai te mostrando que o teu corpo energético, sei lá, interno. O que interno ele tá passando. A tua mente, a forma que tu pensa sobre você. A forma que tu pensa, a forma como tu se age, a forma como tu conversa, como tu se posiciona, isso tudo vai te dizendo. Se tu tá se sentindo insegura, se tu tem um negócio dentro de ti que tu não consegue tratar, tu vai estar assim. Exatamente. Tu vai estar pequena, tu vai estar menor, tu não vai estar aqui, vibrando na energia alta, né? E aí, às vezes, tu fica tão vibrando naquela energia pequenininha, que tu fica doente, que as coisas a frequência cai, a tua energia tá baixa, tu te comunica com esse universo e aí vem as doenças, né? Então, não tá errado, a gente precisa de um cuidado na parte física da saúde, sem dúvida, mas quando chegou na parte física,
é porque o emocional já sinalizou e a gente não deu a devida atenção, né? E a gente acaba vendo hoje em dia muita gente com alguns transtornos, né, psicológicos, psiquiátricos, né, transtornos que muita gente usando medicação para tratamentos para anestesiar essa dor, para muitas vezes não olhar para ela, né, para ansiedade, para depressão, para aquela ânsia que não, aquela tristeza que não passa, aquela coisa que não resolve. Toma esse remedinho, em vez da pessoa olhar para dentro e tentar pensar, poxa, por que eu tô me sentindo assim? Toma esse remedinho, 2 vezes por dia, um para dormir, um para acordar, e daí tu vai ficar bem, né? Eu acho que cabe fazer uma percepção assim, toma o remédio, ok? Não, sim, né? Precisa. Mas se é algo que tá... Tomem seus remédios, não é isso que eu quis dizer, entendeu? Olha os tratamentos aí, né? Mas não é isso. É realmente saber que se tocou a sirene, presta atenção da onde ela tá vindo, só isso. Então o remédio para te dar suporte, para você não sofrer tanto com a dor, para aliviar, ok, algum tratamento, mas vai mais a fundo, vai buscar olhar da onde veio isso nesse momento, que isso com certeza é a origem do que está acontecendo no teu físico, né? E isso não sou eu que estou dizendo, eu adoro indicar muito a Cristina Cairo, porque ela é a médica da alma, né? E ela explica muito melhor, mais a fundo para quem quiser estudar. Ai, meu Deus. E é isso, né? A vida tá acontecendo e tudo tá vindo ao mesmo tempo e a gente precisa ter essa consciência de olhar para dentro e de ver que os acontecimentos, eles não nos limitam, eles não são o que a gente é, né? E como que a gente pode fazer para resolver aquilo, para passar por aquilo, para se curar no meio do caminho, porque a vida não vai parar para te ficar bem. Não. Ninguém vai parar, o mundo não parou de girar, as coisas vão continuar acontecendo. Então tu tem que ir trocando o pneu com o carro andando. Tu tem que... mas lembra que tu estava falando assim, mexer nas feridas dói. Mas, gente, viver com ferida dói muito mais. Dói muito mais. Autossabotagem, né? Dói muito mais. Eu recebo pessoas que estão sofrendo profundamente e só que chega num ponto que olha pra mim, tipo assim, quer que eu tire aquela dor de dentro, arranque fora. E infelizmente ou felizmente, né? Eu nem digo infelizmente, é felizmente que não é assim. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com essa coisa de vai lá, toma um remédio e passa. E aí a tristeza, a angústia, a dor, essas coisas aí todas, elas não vão ter um remedinho. Por que não vai ter um remedinho? Porque vai exigir de você mais dedicação para você de fato parar de sofrer. E essa dedicação tem a ver com uma mudança às vezes na tua vida, né? E essas mudanças estão na hora de acontecer, né? Então, algumas pessoas que eu atendo fica muito claro, a pessoa tá assim, eu tô sofrendo, né? Mas aí a gente vai conversando e aí a pessoa vai clareando as ideias, dizer, não, mas não faz muito sentido, né? A pessoa. Continuar desse jeito, pessoa. Né? Não vai fazer sentido. Né? E aí a pessoa acorda para ela mesma. Então é quase que mesmo que você não tenha feito as mudanças ainda, você para de sofrer porque você compreende que depende dessas mudanças. Só o fato de compreender já alivia a dor, sabe? Alivia a dor. E quando a gente está no meio do caos, às vezes a gente não enxerga, né? Muitas vezes. As 1000 possibilidades ou a real situação, porque a gente tem muito sentimento envolvido, muita coisa envolvida ali, né? E daí eu acho que é essencial a ajuda de um terapeuta, da tua ajuda, foi essencial para mim, mas de te tirar desse momento do caos, te colocar aqui, ó, tá, beleza. Isso aqui e tem isso aqui. Tu já pensou que pode ser assim? Que pode ser. Existem outras visões, né? Não é só a minha visão, não é só o caos, não é só o olhando aqui, né? Existe um que mundo. A parte emocional é muito delicada. Quando você vê um caos na tua vida, em algum setor, não tem mais aquela, como era antigamente, as pessoas diziam, quando você chegar no teu trabalho, tu esquece do mundo lá fora e tu tem que focar aqui, né? Tem que trabalhar. Não existe mais isso. A gente não tem como separar uma área da nossa vida que não tá legal. Você não é uma pizza, né? Não. Eu adoro aquele gráfico de pizza. Não tem Esse aqui é teu pedaço do emocional, esse aqui é o teu... Gente, como assim a pessoa consegue separar o emocional dela? Não consigo. Não tem como. Então, não tem como você separar. É um todo, e esse todo, ele tá com uma parte que não tá legal, acaba interferindo no teu trabalho, acaba interferindo no teu dinheiro, nas oportunidades, né?
Então, a gente esse todo, ele precisa estar numa sintonia, numa engrenagem, sabe? Então, como a gente estava falando, não é tudo sempre mar de rosas, mas essa sintonia você precisa fazer ela girar, fazer ela se encaixar. E eu não posso deixar de falar que uma das coisas que encaixa sempre, né, nesse momento, é a parte da conexão espiritual, né? Eu falo espiritual, nada tem a ver com religião, mas não tem como deixar de falar sobre autoconhecimento e não falar da questão dessa conexão, né? Para quem talvez não acredite, é quase que não acreditar na vida, né? Então, a parte espiritual é o eixo que faz tudo funcionar e fora daquela coisa de perfeição que a gente procura, mas está funcionando. E está funcionando porque existe uma estrutura espiritual, uma conexão que a gente mantém ali, sabe? Pode ser o que a pessoa quiser, né? O que ela acreditar ali. Não precisa ser uma religião específica, o Deus, ou Buda, ou sei lá. Mas essa energia, a vida, ela acontece, né? O universo. E não tem como a gente ignorar essa parte também, né? Não tem. Mas ligados a alguma... Quando a gente liga essa parte à religião, a gente fica vinculado a algo, sabe? E quando eu falo espiritualidade, é no sentido se ligar a você mesmo. E a gente não depende, né, de nada para estar ligado a nós mesmos, né? E é nesse sentido a espiritualidade. Quando a gente se perde da gente, então a gente se perde dessa conexão divina. Porque a conexão divina está na vida, mas a gente só percebe a vida quando a gente percebe a conexão na gente. E se a gente perde essa conexão, então perde o contato com a vida. E a gente fica inseguro, ansioso, porque se você não tem essa conexão, você fica pensando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Aí a mente fantasia N coisas que podem acontecer de fato. Antes mesmo que aconteça. Aí tu se sabota porque tu não vai fazer a coisa, porque pode ser que aconteça algo. O que você deseja porque você está com medo, aí gera medo, porque você não está presente em você. Então a espiritualidade tem muito a ver com essa conexão de você estar presente. E estar presente é aceitar aquilo que você tem no momento. Se hoje não é um dia que eu estou feliz, porque hoje eu estou meio chateada, então você recolhe um pouquinho, relaxa um pouco, descansa, daqui a pouco você está diferente, mas se dá esses momentos para você poder oxigenar. Espiritualidade é perceber que, sim, hoje eu estou para cima, hoje eu estou em astral, então eu vou compartilhar isso aqui, eu vou mandar para o mundo, mas viver o que tem ali, sabe? E se dedicar ao que está acontecendo com você, no momento presente. Então, e a gente transborda para o mundo o que a gente está sentindo, o que a gente é, né? E quando a gente se perde dessa nossa essência, desse nosso eu espiritual, né, desse nosso momento, a gente vai transbordar também isso pro outro, né? E às vezes aí a vida não flui, as coisas não acontecem, o profissional não deslancha, os relacionamentos não são os relacionamentos mais adequados, tudo fica muito mais conturbado, até que tu decida se olhar, né? Então, quando a gente está transbordando pros outros, quando a gente olha pra nossa vida e a gente vê, cara, tô transbordando isso aqui, tá legal, né? Tô entregando algo bom de mim, né? A minha parte boa tá sendo entregue ali. A gente consegue ter esse feedback de que a gente tá melhorando, de que a gente tá evoluído. A gente nunca vai estar pronto, né? Se a gente ficar esperando também tá pronto, a gente não faz nada na vida. Mas a gente pode também usar esse transbordamento como feedback. Poxa, se as coisas não estão fluindo, se meus relacionamentos não estão legais, se alguma parte ali ainda tá devendo, né? Poxa, eu não tô conseguindo fazer isso aqui, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando e não vai. A gente tem que olhar. Um pouco, né? Para um pouco e às vezes a gente quer insistir porque a gente quer se esforçar para as coisas darem certo. E eu acho que vamos prestar atenção quando a gente tem que forçar, né? O esforço por algo, esforço, gente... Quando é da gente, a coisa flui, é leve. Então, vamos prestar atenção quando a gente está se esforçando. A vida é leve. E eu acho que é bem importante também perceber essa questão da manifestação daquilo que a gente está vivendo, ou daquilo que a gente está sentindo, né? De fato, a gente atrai tudo que a gente está sentindo. E se um dia a gente não está sentindo bem, o que vai acontecer?
Gente, olha só que interessante. Quando a gente não está se sentindo bem, a gente está exalando isso. Só que pelo fato de você ter consciência e cuidar do que você está sentindo, que naquele dia talvez não seja o melhor, é como se fosse uma proteção. Então, essa higiene, ela precisa acontecer, é como se a gente estivesse retirado, entenderam? Então, não tem problema da gente se sentir assim, porque a gente está fazendo a nossa higiene, e isso é capricho, isso é espiritualidade, isso é conexão, para refinar ainda mais o que nós estamos expelindo, no que nós estamos transmitindo, né? Então, é importante, sim, a gente cuidar. Agora eu quero falar que enquanto você estava falando, eu estava lembrando que as pessoas falam, tá, mas como é que a gente faz isso? Era o que eu ia te perguntar. Como é que a gente faz isso? Eu tava aqui esperando ela terminar de falar, eu ia dizer, mas aí, o que a gente faz? Olha, quando você para e silencia, tem uma voz que nunca cessa dentro da gente. E normalmente essa voz é muito negativa. Para aí e observa. Ela não joga no teu time, ela te coloca para baixo, ela coloca em dúvida tudo que tu quer. Cara, é pesada a conversa interna. E o que eu quero te dizer e cria uma voz positiva, mas não essa positiva que é tudo, sabe, aquela coisa exagerada, falsa. Cria uma voz como se você fosse falar com uma amiga tua. Então você vai conversar com você, sabe, uma voz amorosa. Então quando vier uma cobrança, uma crítica, olha, você de novo aí, você errou de novo, você pensou isso, aconteceu isso, como que você falaria para uma amiga? Não, fica tranquila, você tentou de novo, é importante você tentar de novo, porque o resultado vai ser outro, cada vez pode gerar um outro resultado, e se você não gostou desse resultado, tenta de outro jeito. Então essa voz, essa comunicação de conversa, ela precisa ser estimulada, ela não existe. A gente precisa ter consciência que a gente precisa criar essa voz. O automático é ficar com a cabeça ali no... A mente cria muita fantasia, só que negativa. Situação negativa. E se a gente fazer com que essa mente produza uma conversa diferente? Porque nós temos esse comando, não é a mente. Então essa consciência a gente começa a ter. E quando você ouve essa conversa interna, antes de criar a tua voz positiva, você começa a observar o mundo interno que a gente estava vivendo. Gente, que mundo, né? Que a gente está vivendo. A nossa realidade ninguém sabe, mas a gente precisa saber. E a gente precisa saber, não é para contar para ninguém, é só para a gente mudar o tom da conversa, sabe? Então, tipo assim, tem coisas que deixam a gente triste, tem coisas que deixam a gente aborrecida? Tem. Ah, mas não deveria ter porque a gente é muito evoluído. Nada disso. Vai ter sempre. Só que daí a gente começa a se acolher mais, ao invés de se criticar tanto, de se exigir. Eu não poderia ter feito isso. A culpa, a ficar remoendo, repetindo o pensamento. Às vezes, né, tu tá fazendo 1000 coisas, mas o pensamento tá ali repetindo. E isso consome a tua energia, te deixa lá para baixo. Então, estimula essa voz, né? Porque ela não existe, você vai ter que inventar essa voz, você cria essa voz. A mente, ela cria uma conversa negativa, né? Que te coloca sempre para baixo e estabelece ali uma relação muito de culpa, de exigência que nunca tá bom, de que você deveria ter feito diferente, melhor, né? Ou de, para que você ganhe mais, se já é o suficiente, para sim, por aqui. Também, a sabotagem, né? Então, a gente precisa só ter consciência. Como que você falaria com o teu amigo? Você falaria se xingando? De novo, você tá vendo? Não, você não falaria assim. Então, nós temos que ser os nossos melhores amigos. E estimular essa conversa, aceitar. Não, você errou. Sim, errou a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo bem, vamos de novo. Mas assim, ó, presta atenção agora. Presta atenção para você ter outro resultado, se esse você não quer mais. Vamos de novo, vai. Nunca desiste. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Então, não é legal quando a gente mesmo diz para nós, quando a gente é mais amoroso com a gente? E a gente é gentil com tanta gente fora, e daí a gente não é gentil com a gente, que tá o tempo inteiro com a gente. Exatamente. A gente tá aqui o tempo inteiro junto. Se cobrando, e se a gente não se for gentil com a gente, se a gente não se cuidar, se a gente não se amar, como é que fora vai acontecer? Aí a gente quer que o outro faça por nós, né? Meio complicado isso. Aí fica pesado, né? E eu criei eu não treinava, né? Eu comecei a treinar
lá também, quando eu comecei a fazer terapia, veio tudo meio junto, mas eu criei esse momento de descansar a minha mente no treino, né? Porque é um momento que eu falo, cala a boca aí, entendeu? Vamos concentrar, vamos respirar. E a corrida me dá muito esse movimento. Se tem um dia que eu acordo, eu vejo, cara, não tem alguma coisinha aqui me incomodando. Eu falo, cara, eu vou correr. Eu boto meu tênis e eu vou correr. E durante a corrida sou só eu, comigo, o tempo inteiro. Não tem mais nada, não tem ninguém que vai me dizer. Não tem ninguém ali pra me dizer que eu não consigo, porque sou só eu me dizendo que eu não consigo, né? Não tem ninguém pra me incentivar, porque sou só eu pra me incentivar. E só tem eu pra olhar pras minhas coisas e pra ver o que tá acontecendo. Então eu criei na atividade física esse meu gatilho de ser um momento pra mim, né? Antes eu não treinava, eu não achava legal. E hoje é o meu momento de descansar a minha mas mente. tu aproveitou um recurso que você percebeu que a corrida faz com que você esteja com você e naturalmente, olha que interessante, naturalmente você faz a tua higiene, né? Eu não... Você também acaba fazendo um esporte, uma atividade física, mas com isso você associou outras coisas. E eu quero chamar a atenção aqui, Aline, no que você está dizendo, que é muito importante. Gente, quando a gente não tá legal, a tendência é a gente se fechar e a gente ficar parado. A gente se acomodar. E não é que a gente não tenha que fazer isso, mas precisa prestar atenção. Olha que interessante, o movimento do corpo nos leva a um movimento interno também. Então a atividade física ela não é só importante para a nossa saúde, mas também para a nossa parte interna. Porque quando a gente está com dificuldade de achar alguma resposta, quando a gente está com dificuldade de ter que enfrentar uma fase difícil, quando você coloca o teu corpo em movimento, você movimenta aquela água parada. A água parada começa a ter mau cheiro, não é? São as nossas emoções. Quando a gente começa a movimentar o corpo, é uma dinâmica inteligente do corpo, gente. Então a gente usa o movimento do corpo, não precisa você virar atleta, correr toda a maratona, mas se você conseguir correr, se você conseguir fazer uma caminhada, se você conseguir... Pode ser algo que funcione para a pessoa. O corpo precisa desse movimento, é que nem a água. Tem gente que não gosta de tomar água, tudo bem, gente, não tem como a gente alcançar algumas coisas sem fazer outras. Não adianta a gente querer ter boa saúde e não fazer nada de exercício, não tomar água, não se alimentar bem. É básico. Não dá mais pra gente discutir isso. E depois rezar para Deus, pedindo, né, saúde, pedindo prosperidade, se a gente não tá fazendo o básico. É nesse ponto. Então, observar a importância da gente se movimentar e deixar a coisa dissolver, a coisa interna. Não precisa nem a gente dizer, não, mas agora eu vou correr para isso, né? Mas se a gente não tem esse entendimento, como que isso acontece dentro da gente? Cara, nem pensa como. Vai, faz o movimento que você vai ver resultado. E ninguém se arrepende de ter ido, né? Se tu olhar no Instagram, tem várias ali. Não queria ir, mas fui e não me arrependi de ter ido. Então, todo esse movimento que tu gera no teu corpo, tu também gera hormônios, né? Que vão te dar um bem-estar e que vão te fazer se sentir melhor e que vão te gerar um movimento de trabalhar melhor, de gerar de transbordar uma coisa melhor para o outro, de talvez se olhar melhor, e a consequência talvez de fazer uma atividade física seja tu também ter um resultado estético, e aquele resultado estético vai melhorar a tua autoimagem, tu vai se sentir melhor, tu vai se sentir mais bonita. É um conjunto de coisas. Tu vai se sentir mais segura, então assim, uma coisa vai trazendo conjunto de coisas. Esse é o esforço, porque no momento que a gente está sentindo dor, é um esforço que a gente vai fazer, né? Digamos assim, é um desafio você se movimentar no momento que você quer se recolher, né? Mas você se recolhe um pouquinho e depois você se movimenta outro pouquinho. Mas não dá pra gente se acomodar, isso é certo. Li, mais uma vez incrível, né? A gente poderia ficar falando aqui muitas horas sobre muitos assuntos e a gente vai sempre trazendo uma coisa ou outra. Pra mim, já serve de terapia, esse papo. Eu gosto muito de trazer esse assunto aqui, quem me conhece, né, pessoalmente, eu falo muito disso. Mas aqui a gente não pode perder, olha lá o sol. Tá indo, vai ficar... Olha lá o pôr do sol. Não dá pra vocês verem? Acho que não. Não dá pra ver. Gente, desculpa, eu vou ter que ver. Tá muito lindo aqui o sol.
Eu falo que eu tinha péssima autoestima, né? Minha autoestima não existia, meu senso de merecimento zero, minha autoimagem era completamente distorcida, eu era um caos, assim. E aí eu chego nesse consultório lindo, daí todo dia eu agradeço, daí eu posto foto aqui dessa vista, daí eu sempre escrevo, eu nunca vou me acostumar. Claro. Que é muito bonito. É muito lindo. E eu nunca vou me acostumar. Mas hoje eu já acho que eu mereço, entendeu? Merece mais ainda, né? Hoje eu já consigo ver que eu mereço. Universo, me surpreenda. Essa consultório, acho que a gente pode trazer, né? Que esse consultório foi sonhado. Não tem nada a ver com o assunto. Eu ia finalizar, mas eu vou puxar esse gancho aqui, não tem nada a ver com o assunto. Mas não nasci nesse consultório, né? Não tinha dinheiro para um consultório desse, nunca na vida. Trabalhei muitos anos para outras pessoas, não me sentia capaz, não tinha coragem de botar a cara para ter o meu negócio, porque eu achava que eu não ia dar conta, né? Não tinha essa cultura na família, não tinha empreendedores na família, nunca tinha. Minha mãe concursada, meu pai sempre trabalhou também em empresa estatal, grande, né? Mas com ali seu fixo, seu organizado, com tudo, sabendo certinho. O empresário, ele não sabe, né? Não. O dia de amanhã é uma vida louca. Mas vamos que vamos. E a gente é feliz assim, né? Nesse turbilhão de emoções. E eu nunca achei, assim, que eu ia conseguir ter tudo isso. Eu achava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Eu nem me tentava, porque não era pra mim, né? E eu, depois de muito autoconhecimento, de me colocar numa posição ali de quais são os sonhos da Aline. Porque a gente vai vivendo no automático, a gente vai indo, a gente vai se colocando na caixinha da esposa, na caixinha da dentista, na caixinha da amiga, e a gente é o que todo mundo precisa, né? A gente serve aos outros ali, mas às vezes a gente nem olhou pra dentro pra ver quais eram os nossos sonhos. E daí, com a Lígia, depois de muito trabalho, eu falei, não, o meu sonho, Aline, um dia, era impossível. Ela gente. teve a ótima ideia de me contar o sonho. Aí agora te vira que tu vai ter que realizar isso. O quê? Um sonho impossível. Eu falava, não, é impossível realizar, né? Na situação que, naquele momento, né? Naquela situação que eu vivia, onde eu estava, com o que eu tinha, a Aline que eu era impossível de realizar. Eu falava, não, eu queria. Meu sonho, se fosse, era um consultório com vista mar. Eu ouvi tudo isso. Com uma parede de cimento queimado. E um ripado de madeira. E eu tô aqui. Vista mar, gente. A vista com mar todas as vistas, né? Com a vista, olha, eu acho que é a vista mais bonita de Florianópolis. É linda. E nem sei como. Nem sei como. Não importa, mas eu tô aqui. Não importa como, é só a gente manifestar a intenção, porque ele cria o como. Então não precisa a gente se preocupar. E a gente moraliza, né? A gente tava conversando antes até aqui, a gente fica, tipo, esse desejo pra mim era impossível. Como assim? Eu atendi em clínica popular antes, né? Há pouco tempo atrás ali, formada há 12 anos, mas o começo da minha carreira foi atendendo em clínica. Como que eu ia imaginar que aquela Aline ia estar aqui hoje? Eu nunca ia imaginar isso. E sim, aquela Aline não ia conseguir estar aqui hoje, porque eu já não sou mais aquela Aline. Né? Então, a gente olha às vezes o palco do outro, né? Olha o hoje do outro e não vê o bastidor, todo o processo, todo o caminho, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar pra gente, tentar ser o melhor que a gente pode. E sim querer evoluir, sim querer alcançar coisas. A ficha cai quando você se dá conta que você merece. E às vezes a gente pensa que para merecer a gente tem que se comportar, ser boazinha, fazer tudo certinho, como mandam e como foi mandado, e a educação. Essa boazinha, gente, o universo ele vai dar, ele não olha nada. Então assim, só o que eu mereço? Eu mereço o melhor, ponto, acabou. Mas ontem eu não fiz uma coisa certa. Gente, vai que o universo vai saber. Ele sabe, ele proporciona. E de um jeito que a gente nunca imagina, sabe? Ele sempre se supera. Então, assim, não poupem isso. Não exijam que você precisa ter um determinado comportamento, atitude.
Todos nós somos merecedores. O problema é que a gente não acredita nisso. E aí a gente se bloqueia. Então o universo quer nos dar, mas a gente não acredita, ele não tá. Então eu vou esperar quando tu acreditar, mas eu tô pronto aqui pra te dar o que tu quiser. Aqui, a vida despega. Daí tu fala, não, mas não, isso tudo. E pode ver. Isso, às vezes a gente pensa assim, não, você gostaria de um bom carro? Não, pra mim pode ser um carro andando, tá bom. Então o universo manda um que ande, tá bom pra ela. Agora, cara, pede uma coisa, pede assim, sem pensar, sem limitação nenhuma, qual que você quer? Nossa, eu lembro que o primeiro apartamento que eu comprei, o primeiro de tantos, olha, mentira, tô brincando, gente. É sim, mas gente. foi o primeiro, porque eu recém tava, né, começando assim a minha vida e tal. E eu tava cansada, e eu sentei na poltrona da sala do apartamento alugado, que eu tinha só o horário do almoço para olhar apartamentos. Eu disse, quer saber, cansei de tudo isso. O apartamento que eu quero um apartamento com lareira, churrasqueira, banheira e bem localizado. Essa é a verdade, ponto, acabou, enchi o saco. Quanto que eu preciso? Cara, nem vou fazer a conta, mas só sei que eu quero esse apartamento. E aí o corretor no outro dia lá, Lígia, o apartamento não vai querer me ouvir, mas olha só, ouve com atenção, o apartamento é um pouquinho mais do que você falou. Eu já te disse que eu não quero olhar apartamento. Lígia, só olha esse apartamento. E foi o apartamento que eu comprei, exatamente do jeito que eu tinha falado. O apartamento de um dormitório, era só pra mim. Um dormitório, ele tinha lareira, sacada, churrasqueira e banheira. Qual a possibilidade disso acontecer, entendeu? Então assim, ó, é isso, gente. Nós nos limitamos. Nós ficamos numa conta matemática, que dinheiro que eu vou comprar, como que eu vou fazer, eu não tenho essa possibilidade, ou eu não preciso disso, né? A gente acreditava numa realidade que a gente se limitava, e de fato, quando a gente sai dessa caixinha que você estava falando, então a gente abre possibilidades, só sai daí, só pensa, só liberta a tua mente, sai desse quadrado. Como que vai ser? Gente, não preciso nem saber como, tá? Agora, eu posso até dizer para vocês, no outro dia eu estava lá no banco, sentei com a minha gerente, eu trabalhava em banco, e eu disse para ela, não sei como, mas eu preciso que tu aumente o lastro do meu financiamento. Aí se Lígia, mas vai ter que aumentar um pouco mais, sentir vira, tu vai conseguir, né? Vai dar certo. E ela conseguiu, gente, ela conseguiu, e eu pensava assim, cara, não é que ela deu certo? Comprei o apartamento. Então, a gente realmente não sabe. E aceita que tu não sabe, porque a gente não precisa saber, eu nem quero saber, eu quero mais é que dê certo. Então se permita a realizar, a manifestar, a intencionar, a sair dessa limitação, a sair da dificuldade, a sair dessa dúvida, do medo de realizar, né? E é só viver depois, aceitar as boas coisas, essa sala maravilhosa, esse momento que a gente está realizando, né? É a primeira vez. Ah, não, primeira vez não, né? Outra foi a primeira, segunda vez que ela vem aqui. E ela sonhou tudinho comigo. Foi incrível. Quando eu achei a sala, eu mandei foto pra ela. Eu falei, tu tá vendo isso aqui? Tu tá vendo isso aqui? É muito bom, né? Eu falei, não tem como. Eu não sabia como eu ia fazer, como ia acontecer, como que ia ser. Eu falei, mas não existe a possibilidade de não ser aqui, de não ser agora. Você entendeu. Porque eu tava assim, eu tava procurando uma sala, mas não tava procurando muito, né? Tava assim, acreditando, desacreditando, querendo ter o meu espaço, mas dizendo, não sei como é que vai ser, porque não vou conseguir, né? Porque eu sempre pensava, não vou conseguir, não vou dar conta. Como? E daí eu cheguei aqui, eu entrei na porta e parecia que era assim, ó, gente, tu não vai conseguir? Aqui, tá aqui, ó. É no centro de Florianópolis, tá? Vista Mar aqui pra agora já tá virando avenida. Tá virando noite, não tá. Mas... Imagina se ela começa a dizer que pode, né? Eu tenho até medo onde tu vai parar. Então a gente vai deixar um desafio pra quem tá ouvindo. Legal. De fazer ali sua listinha. 5 desejos, coisas assim que se tu parar tu sozinho sentado, sem pensar em como, sem pensar em o que vão pensar, sem moralizar, sem colocar nenhum empecilho ali. O que tu gostaria? O que você quer? O que tu gostaria de ter, né? Que hoje pra tua realidade pode ser que não pensa que é impossível. Hoje talvez seja, mas o que tu gostaria? 5 coisinhas.
Aí, gostei. Só tem um detalhe, faz parte Faz parte da atividade. Faz parte da atividade você voltar a contar pra nós. Senão não tem graça, isso, né? Então, Isso. Pode ir lá no meu Instagram, no Instagram da Lígia, vai estar aqui no negócio. Manda mensagem, daquela lista de 5 eu já realizei. Hoje é dia tal, está aqui, eu estou materializada. Eu acho que eu vou fazer minha lista. É isso, eu também de novo. vou. Beleza. Vou fazer minha lista. Muito bom. Vai ter uma listinha depois desse podcast. É que quando a gente compartilha, a gente aumenta essa energia, gente, porque a gente está estimulando outras pessoas também. Então, o que a gente está falando aqui é bacana, é bonito, mas é realmente o que aconteceu. Então, se experimenta nisso, realiza você também. Acho que é para todo mundo, né? A gente não tem diferença. A Aline contou a história dela para dizer para todo mundo, cara, da onde que eu vou fazer isso? E fez, e tá aqui contando. Então, é para todo mundo, né? E se eu conseguir, tu consegue? Todo o fulano mundo consegue? Todo mundo consegue, né? Mas eu não achava que eu ia conseguir também. Para um pouquinho e faz. E faz acontecer. Só escreve. No último a gente já teve um bate-bola, né? Mas, então, queria te pedir para deixar mais uma mensagem nesse final e trazer aí o que tu sentiu no coração para quem tá ouvindo a gente. Te agradecer mais uma vez por tudo, por toda a entrega, por todo o carinho. Eu agradeço. E por ter me ajudado a chegar onde eu tô e por continuar me ajudando a continuar evoluindo. Eu agradeço porque tu é a prova viva que tudo isso funciona. Ai, sei lá, a mensagem que eu posso colaborar assim com todo mundo é tudo que a gente faz pra gente já é ajudar a outra pessoa, porque com a nossa presença, quando você chega em algum lugar, você estimula outras pessoas, né? Então, que a gente possa levar essa sementinha cada vez mais, que a gente possa cuidar de nós e compartilhar o nosso melhor, não o nosso menos melhor, né? Vamos compartilhar o que a gente tem de melhor e poder fazer uma vida para todos cada vez melhor. Gente, ela é maravilhosa. Gratidão. Obrigada mais uma vez. É isso, finalizamos mais um ExpressoCast.